A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Eu sou Bispa Ana Carolina, estou aqui esta quarta-feira em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quarta-feira e logo mais às 7h30 da noite nós temos um grande encontro, o nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus. Eu costumo dizer que este culto da quarta-feira é um culto que fica no meio da semana e é muito importante para nós pararmos um pouco, para nós sairmos da agitação do dia a dia, para ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós estamos preparados e na grande expectativa daquilo que Deus vai falar aos nossos corações. E é isso que tem acontecido. Deus tem falado através dos lábios do nosso apóstolo, temos estudado durante todo esse mês a respeito de família, este tema que é muito importante, porque cada dia mais nós temos visto o ideal de família, o ideal criado por Deus, instituído por Deus, sendo agredido pelo mundo, sendo agredido por teorias e por conceitos formados na sociedade que são contrários à palavra do Senhor. E como nós podemos nos manter firmes em meio a tantas opiniões, em meio a esses conceitos que têm surgido? Nós nos manteremos firmes se tivermos a palavra do Senhor como guia para as nossas vidas. Nós nos manteremos firmes se tivermos uma vida de comunhão com Deus. Porque é muito fácil nos deixarmos levar por aquilo que é a onda do momento, é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo acha legal. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis até a morte. A palavra é muito clara ao nos mostrar, e Jesus disse isso, que largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que passam por ele. Por que é estreito? Porque aquele que é filho de Deus não pode viver de qualquer forma. Precisa viver corretamente, observando a palavra do Senhor, buscando na palavra a melhor forma de viver, buscando na palavra a melhor forma de viver, a melhor forma de conduzir a sua vida, a sua família, o seu dia a dia. É isso que Deus espera de nós. Então, meus amados, fica aqui o convite para que hoje, às 7h30 da noite, você esteja conosco. Traga a sua família, traga os seus amigos, vamos nos reunir. Primeiro, para prestarmos o nosso culto racional ao Senhor. E é claro que, como consequência disso, vamos ouvir o que Deus tem para nós. E Deus tem falado sobre diversos aspectos, Deus tem usado a sua palavra para nos alertar a respeito de diversos aspectos que precisam ser moldados, que precisam ser trabalhados na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus. E durante esta semana, eu tenho tratado a respeito de uma característica que precisa estar na vida dos cristãos e precisa ser observada por nós, e nós devemos buscar isso com a ajuda do Espírito Santo, que é a moderação, que é o equilíbrio, que é o evitar excessos, é a prudência. Esses são sinônimos de moderação. Ontem eu falei a respeito do versículo de Paulo a Timóteo,
quando ele diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação e de equilíbrio. E hoje eu quero trazer a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, diz a palavra do Senhor: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Eu falei ontem, como as pessoas vão conhecer Jesus? Alguém pode ver Jesus? Como as pessoas podem ter uma ideia de Cristo? Através da minha vida, da sua vida. E um dos aspectos que muitas vezes faz com que nós contrariemos a vontade de Deus, faz com que nós não manifestemos o nosso testemunho como cristãos, é quando nós não cuidamos do nosso falar. Quando não há moderação nas nossas palavras, no nosso falar, no nosso dia a dia. Veja que, infelizmente, esta é uma questão que muitas pessoas pecam. Muitas pessoas não têm o cuidado com aquilo que falam, com aquilo que conversam, com aquilo que proferem os seus lábios, e isso, de uma certa forma, acaba gerando consequências ruins e um testemunho muito feio, um testemunho muito errado. Quando alguém não tem moderação no seu falar, ela não transmite Cristo. E o sábio Salomão disse em Provérbios 10, 19, algo que todos nós devemos guardar no nosso coração. Ele diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que tem equilíbrio no seu falar, aquele que cuida daquilo que está falando. Olha, na versão atualizada, o versículo diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Que lição para este dia de hoje, não é verdade? Então, meus amados, nós devemos moderar as nossas palavras, nós devemos ter cuidado para que não erremos diante de Deus por causa de palavras equivocadas, palavras ditas em momentos inadequados. Temos que ter moderação. Guarde isso na sua vida e venha estar conosco hoje para entender mais o que Deus tem para a sua vida. Guarde esse conselho com você, porque será muito importante. E eu quero deixar aqui também a nossa nova programação. Primeiro, nós já começamos todos os domingos às 6 horas da manhã na Band, de 6 às 7 da manhã, o programa Igreja em Sua Casa. E a partir do dia 1º de junho, nós não estaremos mais aqui na CNT, estaremos no canal Play TV. Na NET, canal 122, você está vendo aí na sua tela todas as operadoras onde você poderá assistir, os canais que você poderá assistir. E para maiores informações, acesse o nosso site www.igrejacristovivve.com.br. Eu vou ficando por aqui, mas você vai ficar com a mensagem da graça de Deus. Tenha uma tarde muito abençoada, com muita moderação, e amanhã nós estaremos de volta. Graça e paz. Muita gente, em vez de decidir ser feliz, decide não ser feliz e perde a sua vida. Eu disse aqui no domingo várias vezes: a grama, para ficar verde, tem que ser regada com água e fertilizantes. Então, o que é água e fertilizantes? É o cuidado com a relação. Todo mundo, quando casa, sabe que tem diferenças, tem que aceitar. Todo mundo tem uma bagagem vinda da família, tem que se desfazer isso aqui. Todo mundo sabe que numa relação, para dar certo, cada um tem parte de responsabilidade na relação. Nós estamos tratando de casamento cristão, não estamos tratando de casamento do mundo, estamos tratando de casamento cristão. Então,
nós entendemos que muita gente chega até nós e diz assim: apóstolo, eu descobri, depois de 10 anos de casamento, uma grande incompatibilidade de gênios. Ora, não existe mito maior do que essa coisa de incompatibilidade, porque é uma desculpa que as pessoas têm para se separarem. Eu já disse aqui várias vezes, você sabe quem é que criou a palavra incompatibilidade? Os juristas, os meus colegas advogados, para esconder os erros e as falhas e as fraquezas das pessoas. Amado, todo erro pode ser corrigido. Todo. Da imaturidade, do egoísmo, a teimosia, sabe? Pode ser corrigido. Amado, quando dois querem, não há incompatibilidades. Agora, quando são dois bicudos, diz que dois bicudos não se beijam, é verdade. Fica ali o bico ali, rolando um no outro, mas não beija. Então nós temos que entender que essa carga forte que tem que haver no casamento de perdão, para que as pessoas aprendam como cristãs a aceitar a responsabilidade da sua parte. Porque é muito simples dizer: o meu marido não presta, ele tem que mudar em tudo. Ora, isto aqui é diabólico. Isto é diabólico. Você sabe que não é assim. Cada um tem uma parcela de responsabilidade. Segundo lugar, temos que crer e acreditar que Deus pode mudar qualquer situação de relações matrimoniais. Eu acredito nisso, amado. Em Mateus 19, 26, diz a palavra do Senhor: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus, diga comigo, para Deus tudo é possível, tudo. Às vezes, nas relações que começaram, o senhor certo casou com a senhora certa. A harmonia total, hostilidade, apatia, indiferença. Começam as feridas profundas, começam as indiferenças profundas, começa a não haver mais esperança. Mas o que eu entendo como pastor é que Deus não desiste dos casamentos. Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. A minha recomendação e o meu clamor é: não desista até que o seu casamento seja o casamento dos seus sonhos. Porque olha, Deus odeia o divórcio, Deus odeia as separações, Deus odeia o que faz a vida ser miserável. Então nós temos que olhar o casamento pela perspectiva de Deus. E às vezes um casamento que foi arrefecendo, Deus pode ressuscitar esta relação. Ele chama à existência o que não existe. Às vezes o casamento está afundando, Deus pode trazê-lo de volta. O terceiro ponto é que cada um tem que se comprometer a fazer o que tem que ser feito. Em Gálatas 6:9 diz isso: não nos cansemos de fazer o bem. Isto é para o homem e é para a mulher. Não canse de fazer o bem, porque há seu tempo. Isto é maravilhoso. É uma promessa maravilhosa. Diz: há seu tempo. Há um tempo em que nós vamos ceifar. Mas o meu marido é muito duro, a minha mulher. Semeie o seu amor, semeie a sua oração, semeie a sua bondade, semeie. Não se canse de fazer o bem, porque haverá um tempo em que você vai ceifar. Agora, diz a Bíblia, se não desfalecendo. O problema é que muita gente desfalece, desiste. Então, você já ouviu pessoas dizerem assim: olha, aquele casal ali tem um grande casamento, eles são pessoas de sorte. Você já ouviu dizer isso? Só que numa relação não há sorte. Quando você vira um casal que tem um grande casamento, é porque eles fizeram um grande esforço para ter um grande casamento. Não é verdade? Fizeram um grande esforço. Porque
muitas vezes eu ouço isto entre as pessoas: olha, tem um grande casamento, olha, mas eles são um casal de sorte. Não há casal de sorte. São as pessoas que se esforçam muito, que são humildes, são honestas, não têm egoísmo, têm vontade de acertar, admitem os seus erros, são persistentes, têm vontade de mudar o tempo todo. É por isso que tem um grande casamento. Tem um grande casamento. Agora, você sabe, há um preço a pagar para se ter um bom casamento. Mas vale a pena qualquer esforço. Vale a pena colocar energia para você ter um bom casamento. Mas não acredite que há sorte nisso aqui, porque eu não acredito em sorte nem azar. Você vê um casal que se dá bem, feliz da vida, eles se esforçam para que isso aconteça. Você quer ver um casal apático? Não se esforçaram nada e a apatia chegou. A indiferença, sabe, a relação esmorece e às vezes não existe. Quarto lugar, resolva o que lhe feriu, o que lhe entristeceu. Perdoe e seja perdoado. Você sabe, às vezes as pessoas dizem assim: apóstolo, eu preciso de orações porque em 1964, 64, cara, acho que eu ainda nem era nascido, cara, 64, não, porque quando foi no governo de Getúlio Vargas, antes de Getúlio dar o tiro que deu, o meu marido me disse, e a pessoa às vezes alimenta ali um fracasso a vida toda. Você sabe, aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Então o que diz Tiago 5,16? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Quer dizer, o casal tem que confessar e orar um pelo outro, para serem curados. Às vezes a relação está doente, tem bolor, está azeda, tem que confessar, tem que falar, tem que abrir o coração um com o outro para ser curado. Depois ele diz: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, amado, se você feriu o seu cônjuge, não peça desculpa. Desculpa é desculpa esfarrapada. Peça perdão. Diga ao seu marido e à sua esposa: eu estou errado, por favor, me perdoe. Porque essa coisa de dizer desculpa lá qualquer coisa, isso não é bíblico. Você nunca viu Jesus dizendo: olha, desculpa lá qualquer coisa. Ele diz perdão, perdoe. Então Colossenses 3,13 diz isso: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É simples. Agora, isto exige o quê? Humildade. Você sabe, as pessoas muitas vezes são fortes nas coisas da vida e não são fortes no que deveriam ser, porque só perdoa e só pede perdão que é forte. Então nós precisamos de entender que o perdão, ele resolve o que fere, porque há pessoas que ferem e não se apercebem que feriram. Porque quem leva o supapo é que senta dor, quem dá esquece. E a gente aí encostada no corner do seu ringue, levou-lhe uma no fígado, está dizendo: puxa, como é que eu vou sair desta? Tem que a outra pessoa, antes de trazer a oferta diante do altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão, depois traz a oferta. Isto é bíblico. Tanta gente infeliz que se tivesse um gesto de humildade, de pedir perdão, resolveria, sararia uma ferida. Quinto lugar, olha, amados, eu sei que estas coisas que eu estou ensinando, muitas vezes na prática, a pessoa não sabe como colocá-la em prática. Por isso eu lhe recomendo, peça ajuda à igreja. Nós temos aqui bispos e bispas, pastores e pastoras, altamente qualificados, estudaram, se prepararam, são qualificados por Deus e são qualificados em termos profissionais para ajudar, porque em Provérbios 24:3 diz isto, olha lá: com sabedoria se edifica a casa, edifica-se a casa, e com inteligência se firma. Então, eu queria dizer, irmão, não lute sozinho. Você tem uma igreja, você tem uma família espiritual,
Você tem um apóstolo, você tem bispos, você tem conselheiros, você tem ouvidores, você tem pastoras na igreja. Mas pastor, mas se eu contar o meu caso, vocês vão trazer a púlpito? Duvido que alguém teria a ousadia de contar um caso específico e dizer João e Antônia. Duvido. No nosso ministério, não. Então você tem o direito de não lutar sozinho. Por quê, apóstolo? Porque a sociedade luta contra a família. A sociedade é contra as regras de Deus. Às vezes, quando um casal está mal, ouve de um vizinho: cai fora, larga esse cara. Cai fora da tua relação. Olha aí, tem muita mulher aí, são 10 mulheres para um homem. Amado, isto não é sabedoria. A Bíblia diz: com sabedoria edifica-se a casa. Com inteligência. Sabe o que é sabedoria e inteligência? São dons, são virtudes de Deus. Sabedoria e inteligência você não encontra vendo a novela das 8, nem das 9, nem das 10, nem da meia-noite. Você encontra no altar da igreja quando a Bíblia é pregada. É aí que você encontra. Por isso, em Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho, ouve. É porque você procurou alguém. Ouve o conselho e recebe a instrução. Se eu tenho um problema, eu falo com alguém, eu ouço o conselho e recebo a instrução, para que eu seja sábio nos dias do porvir. Porque o problema é que às vezes hoje o drama tem uma certa dimensão, mas depois de um tempo ele aumenta. Então não lute sozinho. Se você tem um drama, tenha a coragem de vir à igreja, marque um gabinete pastoral, abra o seu coração. A Cristo Vivo está comprometida a ajudar, a encorajar, para você ter um casamento forte. Por isso nós temos aqui conselheiros experimentados, maduros, sábios, para ajudar. Eu quero que as famílias da nossa igreja sejam saudáveis, sejam fortes, casamentos com compromisso, colocando Deus acima de tudo. E agora vem o último ponto. Eu sempre digo à igreja: amado, nós podemos fazer todas as regras ensinadas no altar, modos vivendi e modos operandi da nossa vida, forma de viver, a forma de agir da nossa vida. Mas eu quero lhe dizer que a coisa mais importante numa relação é que Jesus Cristo seja o Senhor do casal. Amado, isto é que é fundamental. É fundamental. Então, homem que está aqui esta noite, senhora que está aqui esta noite, não saia daqui esta noite sem você aí no seu lugar entregar a sua vida a Jesus. Mas entregar sério, sabe? Dizer: Senhor, eu renuncio ao mundo, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a esse sistema que está aí fora, que a Bíblia chama de corrupto. Não sou eu, é a Bíblia. Onde o herói não é o indivíduo que perdoa a esposa, é o indivíduo que pega 10, 20 mulheres na rua. Esse é o herói, esse é o herói para a nossa sociedade. Mas o herói e a heroína são aqueles que se esforçam para ter um casamento feliz, para você não perder a vida. Então, Hebreus 12, 2 e 3 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para ele, Jesus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Para que não vos fatigueis, para que você não desmaie. Então, pastor, como é que dá certo um casamento? Um homem, uma mulher, Jesus. Porque a Bíblia diz: estando os dois juntos, se Ele está presente, se Jesus é o Senhor, a firmeza, o cimento da relação está garantido. Porque em algum momento o Espírito Santo
vai falar ao homem, vai falar à mulher, e eu tenho visto, essa é a história de 30 e poucos anos, pessoas que chegaram a se degladiar, que hoje são extremamente apaixonadas, porque disseram, olha, nós vamos colocar em prática os ensinamentos de Deus, a sabedoria e a instrução do Senhor. Aí dá certo. Então o que diz Filipenses 2,13? Ele diz assim, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus efetua. Deus esta noite, através da palavra, está trabalhando em cada coração. Está trabalhando lá no irmão que está assistindo, na irmã que está assistindo lá na internet. Pessoas que às vezes um dorme num quarto, outro dorme no outro quarto. Pessoas não se toleram, pessoas que começaram na harmonia, no amor, e hoje a relação é um horror. Deus faz o querer, Deus faz realizar. Então o que você e eu mais precisamos é que Jesus seja o centro das nossas vidas. Porque quando você tem o Senhor como teu Salvador, não há problema que não seja. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.